O presidente Jair Bolsonaro discursou durante uma reunião de mulheres no Rio Grande do Sul, quando relembrou sua trajetória e sua decisão de concorrer à presidência, assim como as dificuldades de administrar um país com a brutal oposição de um sistema de poder. O presidente lembrou que, com o pretexto da pandemia, os brasileiros experimentaram a vida em uma ditadura. Bolsonaro disse: "Vocês experimentaram um pouco sobre ditadura aqui no Brasil por ocasião da pandemia. Viram governadores e prefeitos fechando igrejas. Igreja não se fecha nem em época de guerra. O Brasil, à luz da nossa Constituição, pode viver algum momento de exceção. Que momento seria esse? Uma decretação de um estado de sítio. Mesmo assim, eu mandaria um decreto ao Congresso, eles votariam. Algumas liberdades seriam suprimidas, mas com apoio do Congresso. Se alguma barbaridade fosse feita, eu responderia. Prefeitos e governadores que fecharam igrejas não responderam nada." O presidente afirmou que as consequências econômicas da política do fique em casa, adotada por governadores e prefeitos com o aval do Supremo, estão aos poucos sendo superadas, mesmo com a oposição de boa parte dos políticos e da velha imprensa. Bolsonaro explicou que conseguiu baixar o preço dos combustíveis. Quando o presidente mencionou que os senadores petistas votaram contra o teto de ICMS para os combustíveis, a plateia gritou: "A nossa bandeira jamais será vermelha." Bolsonaro rebateu ataques à sua gestão, dizendo: "Toda vez que a gente toca fogo num ninho de rato lá em Brasília, o mundo cai na minha cabeça. Tenho agido, como sempre, com bastante zelo. Não sou político que fala, a gente faz. E fazem uma covardia em cima da outra. O que querem? A volta da cleptocracia no Brasil? A volta da roubalheira?" O presidente apontou que uma senadora que diz representar as mulheres pediu e obteve a retirada de um vídeo da primeira-dama do ar. Bolsonaro disse: "Uma mulher tirou a propaganda dela da TV. Essa mesma mulher, quando foram duas mulheres depor na CPI, elas foram esculachadas por pessoas sem caráter como Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues. O que essa senadora fez? Nada. Deixou duas mulheres serem maltratadas." O presidente ironizou o discurso de mulher vota em mulher, dizendo: "Defender as mulheres na prática, nada." Bolsonaro disse que, embora a economia esteja melhorando, há outro risco para o país, representado por aqueles que querem a cleptocracia de volta. O presidente disse: "Mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Vimos há pouco empresários tendo sua vida devassada, recebendo a visita da Polícia Federal porque estavam privadamente discutindo um assunto." O presidente apontou: "Não é porque tem um vagabundo ouvindo que vai querer tirar a nossa liberdade. Mais vagabundo é quem dá a canetada após o que ouviu esse vagabundo." A plateia respondeu aos gritos de "Lula ladrão, seu lugar é na prisão." O presidente resumiu: "Aqui no Brasil tem um cara que deu a vida toda pão com mortadela a seus eleitores e agora diz que vai dar picanha." A permanência de medidas restritivas arbitrárias impostas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia é um dos sinais de que, no Brasil, os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias, como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Há 14 meses,
todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Se permita voltar um pouco no tempo. Eu prometo que falarei o máximo, usarei o máximo tempo relativo ao dobro que a Michele usou, não passar adiante. As coisas acontecem na vida da gente. Cada um tem uma missão aqui na Terra. E às vezes a gente se depara com a realidade na nossa frente. Fiquei 28 anos dentro do Parlamento brasileiro. Deixei estourar lá dentro, sim. Porque para você conseguir certas coisas, não dá para ser apenas usando palavras mansas, que não chega a lugar nenhum. Ele vai descer aqui. Não pode só porque E no final de 2014, eu resolvi disputar a presidência da República. eu perdi, estava aqui. Senão eles vão falar. Acho que nem a Michele acreditava nisso. Ela pensava em outras coisas, talvez. Mas enfrentei esse desafio que, confesso, não sei de onde veio esse comandamento. Naquele momento eu não entendia também o que estava acontecendo. Mas fui andando pelo Brasil sozinho. Em vez de chegar em casa às quintas-feiras, comecei a chegar às sextas ou nos dias de sábado. Foi crescendo. E comecei a usar passagens da Bíblia. A mais importante, a primeira, foi a João 8,32, onde algumas pessoas me diziam que, com verdade, eu jamais atingiria um objetivo político. Eu não tinha outra arma para usar, a não ser a sinceridade, a espontaneidade e a verdade. E fomos conseguindo gente por todo esse Brasil. Nas chegadas dos aeroportos, nos locais mais distantes do Brasil, como Manacapuru, Amazonas. E com o passar do tempo, pessoas foram aglutinando ao nosso lado. A primeira foi um gaúcho, Onix Lorenzoni. Foi comigo para o Japão, para a Coreia do Sul. Vemos algumas coisas lá, como por exemplo a questão da educação. Fomos caminhando. Chegou o dia 6 de setembro. Um cara afiliado ao PSOL resolveu abreviar a minha vida aqui na Terra, porque estava crescendo. E a esquerda não podia admitir um capitão, um deputado do baixo clero, um deputado que não tinha partido ainda bem definido, não tinha tempo de televisão, não tinha recurso, chegar à presidência falando a verdade pelos 4 cantos do Brasil. A sobrevivência, o que os médicos me disseram lá em Juiz de Fora, diz que era 100 pessoas que levassem uma facada igual aquela, apenas uma sobreviveria. Até porque uma veia muito importante, chamada mesentéria, foi perfurada.
Eu acredito que quem me salvou foi a mão de Deus. Depois, uma eleição. No meu entender, tinha tudo para ser ganho no primeiro turno, mas foi para o segundo turno. Ganhamos a eleição. Depois, formar um ministério. Quem tem um pouco de noção de política sabe da dificuldade. Não porque falte pessoas competentes e com vontade de trabalhar, mas pelas pressões políticas. Os grupos de sempre, que vocês conhecem como, muitas vezes, como o sistema, o establishment, as pessoas que mandam de fato, desconhecidas, muitas vezes, tivemos que vencer essa barreira e botamos pessoas no ministério sem indicação política. E nós começamos então a mostrar para o Brasil que dava para mudar o Brasil. Olha a capacidade de um capitão Tarcísio de Freitas lá no Ministério da Infraestrutura. Uma pessoa no nível do astronauta Marcos Pontes, lá na Ciência e Tecnologia. A Tereza Cristina, na agricultura. A Damares, na mulher. Pela primeira vez se ouviu falar em Ministério da Mulher. E a Damares apareceu lá. Fruto, né? Aquilo veio do Ministério dos Direitos Humanos. E vocês sabem de uma outra mulher que lá atrás foi ministra dos Direitos Humanos, aqui do Rio Grande do Sul. Destruição, desgaste das religiões, como a primeira-dama disse agora há pouco sobre Nicarágua, o atual ditador lá, que alguns preferem chamá-lo de presidente, Daniel Ortega, que resolveu endurecer com os católicos, prendendo padres, fechando rádios católicas e expulsando freiras e fazendo outras barbaridades contra quem tem fé lá no seu país. E esse Daniel Ortega é amigo íntimo de um ex-presidente aqui no Brasil. A gente está falando de religião, mas a religião é a base, é um freio, é algo que é direito de cada um. Vocês experimentaram um pouco sobre ditadura aqui no Brasil por ocasião da pandemia, onde viram alguns governadores e prefeitos fechando igrejas. Ah, isso é para o seu bem, é para a sua segurança. Igreja não se fecha nem em época de guerra. O Brasil, à luz da nossa Constituição, pode viver algum momento de exceção. E que momento será esse? Uma decretação de estado de sítio. E mesmo assim, eu mandaria o decreto ao parlamento, o parlamento, porventura, aprovasse, teríamos o estado de sítio por algum tempo no Brasil, onde algumas liberdades seriam suprimidas, mas com apoio do Congresso. E mesmo assim, se alguma arbitrariedade fosse feita, eu responderia. Prefeitos e governadores que fecharam igrejas não responderam nada. Cara de livros aqui tá dando mais. Desde o princípio,
por ocasião da pandemia. Eu falei que tínhamos que combater o vírus e combater o desemprego. E a liberdade acima de tudo. Nunca dissemos nunca fui favorável, fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu dei exemplo, como chefe de Estado, aquela casa maravilhosa, conhecida como Palácio da Alvorada, com uma primeira-dama maravilhosa dentro de casa, eu poderia ficar lá dentro, ouvindo aí aquela grande rede de televisão, sugerindo que todos ficassem em casa. E tínhamos naquele momento 38 milhões de pessoas que viviam da informalidade, viviam de fazer bico, viviam de vender um churrasquinho na praça, uma água no sinal, um biscoito na praia, um picolé na arquibancada de futebol, consertando máquina de lavar, geladeira, consertando um carro. Estas pessoas foram obrigadas a ficar em casa e muitas passaram fome. Nós fizemos o que tinha que fazer, porque a decisão é essa, cabia a prefeitos e governadores. Eu fui desautorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Conseguimos o auxílio emergencial. Por mês, a gente gastava 50 bilhões de reais, dinheiro de vocês. Nós vencemos. Eu sempre estive no meio do povo. Por ocasião da pandemia, também estive no meio do povo. Nos jornais, estampado, com o povo sem máscara. Mas não mostravam os jornais o que o povo estava passando fome. Nós vencemos. As consequências do fica em casa, a economia a gente vê depois, nós vimos uma disparada de inflação no mundo todo, em especial nos gêneros alimentícios. De imediato zeramos todos os impostos federais dos produtos da cesta básica. Desde o início de 2020, zeramos o imposto federal do gás de cozinha. Fomos fazendo a nossa parte, enviamos dinheiro para estados e municípios, fazer hospitais, comprar material para atender a população vitimada de Covid, e vocês sabem de toda a história. Mas outro problema foi surgindo ao longo do caminho. A parte econômica, estamos dando exemplo. Segundo mês com deflação anual. Vocês estão vendo? Quem diria? Os preços de combustíveis lá para baixo. Recebi agora uma imagem de uma cidade, de um posto de combustível na cidade de Registro, Vado Ribeira, botando a gasolina a 4,60. E o álcool a 3,40. A Petrobras também vem reduzindo os preços das refinarias. Só consegui fazer isso depois da 4ª troca de presidente. Se tivesse que fazer 20 trocas, eu faria 20 trocas. Troquei também uns poucos ministros. E por que a Petrobras também vem diminuindo o preço dos combustíveis? Porque o novo presidente interpreta o preço de combustível
levando-se em conta uma guerra lá fora, bem como a lei das estatais e a própria Constituição, que fala no papel social da empresa. Agora, teve um partido de esquerda, vermelhinho, que no Senado votou contra o teto de ICMS nos combustíveis. Vocês sabem que toda vez que a gente toca fogo num ninho de rato lá em Brasília, e eram muitos, existe alguns poucos ainda, o mundo cai na minha cabeça. Acusações, difamações, ataque na família toda, mas não está com a minha pessoa. Eu tenho agido, como sempre, com bastante zelo. Não sou político que fala, a gente faz. E fazem uma covardinha em cima da outra. O que querem? A volta da cleptocracia no Brasil? A volta da roubalheira no Brasil? Eu tenho dado um exemplo bastante claro. Tenho para todas as estatais. Petrobras. O endividamento da Petrobras com roubalheiras, com má gestão, com compras de sondas que não chegaram, ou outras superfaturadas. O endividamento da Petrobras de 2003 a 2015 chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Coisa rara, uma petrolífera dá prejuízo. E esses 900 bilhões seriam suficientes para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Esse é um breve retrato do que era o nosso Brasil, do que foi ao longo desse tempo todo. A roubalheira, toda semana, 2, 3 casos de corrupção. Os senhores lembram daqueles dutos jorrando dinheiro? 3 anos e meio sem corrupção no meu governo. Não adianta acusar. Ele queria comprar uma vacina com vacina. Não compramos uma dose, não gastamos um centavo. Fraude no MEC. Cadê o dinheiro desviado no MEC? Não se aponta nada. Se faz marola. Como disse a primeira-dama sobre uma mulher que entrou na justiça para tirar a propaganda dela da televisão. Essa mesma mulher, quando foram 2 senhoras, a Nízia Maguchi e a senhora Maia, médicas, deporem na CPI, elas foram esculachadas por pessoas sem caráter, como Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues. O que essa senadora fez? Nada. Deixou 2 mulheres serem maltratadas na comissão. E daí fala: a mulher vota em mulher, a minha vice é uma mulher. Mas de defender as mulheres, na prática, nada. Mas vamos em frente. Eu acho que está chegando a hora de encerrar aqui. Na economia, estamos dando exemplo para o mundo. O Brasil vai muito bem. Obrigado. Meus parabéns ao ministro Paulo Guedes da Economia. E vamos para outra área. Quando eu falei que um outro perigo se apareceu no horizonte. Pessoas que querem fazer voltar ao governo um bandido. E para isso, começam a atacar algo que eu costumo dizer que é mais importante que a nossa própria vida.
é a nossa liberdade. Nós vimos há poucos aí empresários tendo a sua vida devassada, recebendo a visita da Polícia Federal, que estavam privadamente discutindo um assunto que não interessa qual seja o assunto. Eu posso pegar meia luz aqui, bater um papo num canto qualquer e falar o que bem entender. Não é porque tem um vagabundo ouvindo atrás da árvore a nossa conversa que vai querer roubar a nossa liberdade. Agora, mais vagabundo do que esse que está ouvindo a conversa é quem dá a canetada após ouvir que ouviu esse vagabundo. Agora vamos para o encerramento. A primeira dama deu sinal preparado. E vocês sabem, manda quem pode, obedece quem tem esposa. Vamos entrar numa pauta agora de coração, de mulher, de religião, de família, de tradição. Nós temos que fazer comparações. Vocês fazem comparações. A minha, quanta vez chega para mim, olha o que está acontecendo lá, por que não está acontecendo aqui também? Ou o contrário. Temos que fazer comparações. Olha para onde foi a nossa Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, e hoje em dia a sua população vive numa situação de pobreza pior do que o Haiti. Estive em Roraima, vendo os venezuelanos fugindo para o Brasil. A grande maioria, de uma média de 600 por dia, são de mulheres e crianças que chegam no Brasil numa situação bastante crítica. Inclusive, o seu peso, em média, 15 quilos abaixo do que tinham antes da ditadura Chávez Maduro. Quando nós aceitamos e fomos buscar na Ucrânia brasileiros que queriam vir para cá, eles pediram para trazer os seus pets, cães e gatos. Autorizamos. Então, chegaram no Brasil em torno de 10 cães. Eu fui lá na base aérea recebê-los. Agora, vieram em torno de 60 pessoas naquele voo. Agora, as 600 que chegam por dia no Brasil, vindo da Venezuela, nenhuma traz um cão e gato. Por que isso? Porque já comeram todos. Todos foram comidos. É um povo que passou a sentir fome, a passar por necessidades. E quem apoiou com vídeo e com a presença física as eleições de Chávez e Maduro no passado? O cara que está aqui no Brasil, o cara que quer voltar à cena do crime, segundo o seu próprio vice-presidente da República. Olha o que está acontecendo aqui na questão econômica na nossa Argentina. Situação econômica da Argentina. 40% da população já está na faixa da pobreza. Há poucas décadas, o produto interno bruto da Argentina era equivalente ao do Brasil. Hoje está lá embaixo. Olha o que está acontecendo em outros países da América do Sul na questão econômica, como por exemplo o Chile, que sempre foi um país muito bem arrumado na sua economia. Olhem a Colômbia agora também. Um presidente, integrante de um movimento M19, guerrilheiro, ganhou as eleições. Um dos serviços mais procurados na Colômbia é o de passaporte. O pessoal começa a preparar sua saída do seu país. Nós queremos entrar nesse trenzinho?
O que devemos fazer para não entrar nesse trenzinho? Nós devemos ver o que o seu povo lá atrás fez, como o seu povo lá atrás votou. E votou levando em conta o seu coração ou a sua razão? Foi lá atrás pelo coração. É um governo que dizia que ia dar tudo para o povo. Aqui no Brasil tem um cara que deu a vida toda pão com mortadela para os seus eleitores. E agora quer que o povo acredite, se ele chegar à presidência, ele vai dar picanha. Diz, por exemplo, que vai transformar os clubes de tiros em biblioteca. Tem caído e muito a violência no Brasil, mortes violentas. Depois nós chegamos ao governo que uma das medidas que nós tomamos, eu sei que muita mulher aqui é contra a arma, é um direito de vocês, mas legalmente a arma é uma garantia que você, junto com a sua família, não sofra violência dentro de casa. Uma vez na minha campanha, né, andando pelo Brasil, eu botei umas senhoras em cima de um local como esse e falei para ela o seguinte: vamos supor que você está sozinha à noite, numa estrada, e de repente fura o pneu do teu carro. Você vai ter que se virar, trocar o pneu. E de repente você percebe que está chegando gente que pode lhe causar algum problema. Você preferia sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola? Ninguém aqui é contra a Lei da Maria da Penha. Inclusive o nosso governo, o meu da Damares, foi o governo que mais prendeu machões no Brasil. Aprovamos aprovamos e sancionamos mais de 70 leis defendendo as mulheres no Brasil. Cada vez mais elas estão se integrando no mercado de trabalho. Cada vez mais estão sendo respeitadas também no mercado de trabalho. Acontecem as exceções. Da nossa parte, a gente vai para cima. Aí dizer para você, indo aqui para a questão da família, que já estou na terceira prorrogação. Nós não podemos admitir, discutir legalização das drogas no Brasil. Jamais! Não tem sequer que discutir esse assunto. O que passa uma mãe que tem um filho no mundo das drogas dentro de casa? Nós não podemos discutir aqui, achar que é legal, ideologia. Defende a família, defende a propriedade privada. O nosso governo acalmou o MST titulando terras, onde a grande maioria dos títulos foram dados em nome da mulher e não do homem. O nosso governo, quando passou o Bolsa Família para Auxílio Brasil, todas as novas propostas foram aceitas, na medida do possível, em nome das mulheres e não dos homens. O nosso governo defende, acima de tudo, sendo redundante aqui, a nossa liberdade. Não podemos admitir limites na liberdade. Os limites quem dá é a lei e não uma pessoa na canetada. Nós queremos eleições transparentes. Nós defendemos a Constituição
e nunca saímos das 4 linhas da mesma. Tem certas coisas que, depois de experimentá-las, não tem mais retorno. Meu pai dizia, né, que eu sou do interior de São Paulo, moro numa fazenda e tinha água de poço. E meu pai dizia, só se dá valor à água do poço depois que ele seca. Muitas vezes, o que faz uma maldade, quando chega no presídio e lê uma frase que está em quase todas as delegacias pelo Brasil, é aquele cara, ó, aqui se dá valor à liberdade. Mas depois que fez, lá para dentro, já era. Vocês sabem que o Brasil é um país riquíssimo. Água, biodiversidade, riquezas minerais, terras agricultáveis, paisagens. Temos tudo aqui. Em consequência, quando você tem tudo, alguém está interessado em você.